Quem matou mais? Comunismo ou nazismo? Porque para o ditado popular só houve um holocausto. Mas houve outro tipo de holocausto? Uhum. Eu sou um pouco chato com questão de termos e palavras, né? Eu, de fato, eu acredito que só existiu um holocausto na história, que foi o Holocausto Nacional Socialista, porque o holocausto, para mim, foi um tipo de assassinato em massa bem peculiar, tanto nas suas justificativas quanto no seu modus operandi, nos seus resultados. A diferença é que os comunistas, eles estão eles estão muito mais abrangidos de quem eles podem matar. Qualquer um que eles julguem ser antirrevolucionário, ser burguês, agente da CIA, ou seja, o que der na telha do líder do momento. Os nazistas eles estão muito mais presos numa categoria limitada de quem eles podem matar. Notadamente, quem eles julgam como raça inferior, né? Principalmente judeus. O Holocausto foi destinado a uma raça específica, por motivos históricos e étnicos bem específicos. Então é por isso que eu acho que foi um tipo de genocídio bem específico que não se repetiu em nenhum outro lugar do mundo. Isso não significa que os comunistas não tenham dado a sua tentativa, né? E eu falo, entre ser fascista, nazista ou comunista, qual é moralmente menos repugnante? Ser fascista. Porque o fascismo italiano, contando tudo, deve ter matado diretamente cerca de 350 mil pessoas. Isso era um final de semana de boa vontade de Stalin, né, na sua listinha lá que ele assinava de madrugada, no Politburo, né? E, de fato, o nazismo diretamente, descontando a guerra, matou cerca de 6 a 7 milhões de pessoas. Uma absoluta monstruosidade. Mas agora, os comunistas, pegando apenas a União Soviética, se pegarmos apenas os gulags de 1920, 19 e 20, que Lenin pega as prisões czaristas e começa a fazer as prisões vermelhas, né? De 19 a 1953, que é quando Stalin morre, nós temos cerca de 18 milhões, em média, de pessoas que pereceram e cerca de 45 que passaram por trabalhos forçados em campos. A matemática é inegável. Eu sou de humanas, eu sei, eu sou ruim em matemática, mas eu não sou ruim a ponto de não perceber que o sistema soviético foi extremamente mais nefasto, assassino, do que todo o maquinário do Holocausto e do fascismo italiano juntos. É puro número. Aritmética. Números não mentem. Não importa a sua ideologia. Então, você escolher entre ser nazista, fascista ou comunista, você tem que escolher ser fascista, depois nazista, e o pior de todos é ser comunista. Porque além do camarada Stalin e do Lenin, nós tivemos outros luminares do assassinato em massa chamado Mao Zedong, na China, que conseguiu a façanha de baixar a taxa de fertilidade chinesa artificialmente durante 5 anos, instaurando a maior fome feita pelo homem já conhecida na história. O grande salto para frente. Né? De 58 a 63. Morreu tanta gente de fome que a demografia chinesa faz assim, ó. Ops, de volta. Um feito único na história do mundo. Só o comunista consegue o fato de matar de fome tanta gente a ponto do país com a maior taxa de fertilidade da história ter um período negativo. Façanha dos comunistas. Outro, o Khmer Vermelho de Pol Pot no Camboja. Tem o recorde, o infame recorde, de, dadas as proporções do país frente à população que tinha, em conseguir matar mais gente em menos tempo. 25% da população num país exterminada em 3 anos e meio. Se pegarmos as proporções disso para a China, nós estaremos falando de 25% de 600 milhões de pessoas. Sem falar na Coreia do Norte, sem falar no Vietnã, sem falar nos países africanos, sem falar em Cuba. Então, assim, o comunismo ele é o recordista, a ideologia mais assassina, desumana e mortífera que já pisou na face da Terra. São apenas números. Eu não importo, senhor comunista, eu não importo, senhor professores queridos, o que você esperneia, o que você tem de passar pano, eu não importo, são números. Os arquivos foram abertos. Os arquivos soviéticos foram abertos. Se você está reclamando comigo, vá reclamar
com o maldito amigo seu comunista que escreveu aqueles números no arquivo soviético. Acabou. Então, sim, os comunistas são o algoz da humanidade no século XX, foram os comunistas. Muito mais nefastos que nazistas. Para você ver a perversidade desse pessoal.